Por que day trade não dá dinheiro? É fato que esse tema ele é muito abordado em várias rodas de churrasco, várias rodas de amigos e principalmente muitas dessas pessoas participando dessas rodas, pouquíssimas vão dizer que não sabem desse tema, nunca ouviram falar, ou melhor ainda, pouquíssimas vão dizer que não tentaram de algum modo fazer day trade. Eu particularmente já estive nessas rodas de amigos, já fui questionado sobre essas questões, né? Por que será que essas pessoas não tiveram sucesso com day trade? Bom, esse é o tema da nossa aula, na verdade é um bate-papo que a gente vai fazer aqui sobre esse tema. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Alexandre Torquato, eu sou operador de fluxo no mercado de ações há mais de 10 anos. Aqui eu falo exclusivamente sobre leitura de fluxo no mercado de ações. Já te convido a se inscrever e me seguir lá no Instagram. Sem delongas, bora conversar um pouquinho sobre esse tema aí que é bastante polêmico. Para iniciar a conversa sobre esse tema, eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta e fazer a seguinte afirmação. Por que será que o Warren Buffett não faz day trade? Por que será que vários gestores institucionais aqui no Brasil falam mal de day trade e às vezes chega até a desmotivar as pessoas a fazer esse tipo de operações? Vai ter um certo porquê, a gente vai entender ao longo dessa nossa conversa aqui. E antes da gente dar um prosseguimento, né, eu já peço para você se inscrever, deixar o seu like aqui. Se tiver qualquer dúvida também ao longo desse vídeo aqui, me manda aqui no campo de comentários. Pois é, e aí, por que será que o Warren Buffett não faz day trade? É fato que o mercado em 2020 para cá ele ficou bastante acessível, ou seja, as pessoas têm mais facilidade para poder abrir conta nas corretoras, inserir valores na corretora, né, e colocar aquele valor disponível como margem de garantia e poder operar o mercado de forma alavancada, podendo fazer day trade, tanto em mercado de futuros quanto também em mercado à vista, né, mercado de ações. Então essa facilidade permitiu que antes, um mercado que era acessível para poucas pessoas passou acessível para qualquer pessoa. Hoje, com qualquer valor na corretora, você já abre a conta, você tem N ferramentas gratuitas que te motivam, né, que de alguma forma facilitam a sua vida para você operar no mercado, tanto com posições como também operações especulativas, que é o nosso famoso day trade. Então isso aí de alguma forma atraiu muita gente para operar o mercado. Então, porque muitas dessas pessoas, né, digamos até que a maioria delas não consegue ter sucesso com day trade, não consegue ter sucesso com especulação no mercado, não consegue ganhar dinheiro no mercado dessa modalidade. Então, isso vai de encontro com duas verdades que elas vão contra as questões naturais dos seres humanos. Uma delas é a questão de errar e a outra dela é a questão de perder. E no mercado financeiro, tanto errar quanto perder fazem parte da dinâmica. Então nós não fomos acostumados a principalmente perder dinheiro e muito menos a errar. Então essas questões elas são pré-requisitos para que as pessoas consigam ter sucesso no mercado. E aí quando a gente entra no mercado sem o devido treinamento, sem o devido conhecimento, a primeira questão que a gente bate, as primeiras barreiras que a gente encontra são justamente essa. Então essa aceitação ao erro, né, essa aceitação a perder dinheiro, ela vai de encontro contrário à natureza humana. E já no mercado, né, isso é um pré-requisito, a gente precisa dominar essa dinâmica de perder dinheiro, ela faz parte. A diferença é que a gente controla essas perdas de tal forma que essa conta ela feche positiva no médio e no longo prazo. Um outro item também que de alguma forma trouxe as pessoas para o mercado, né? Elas entraram de uma forma incentivada e muitas delas entraram de forma iludida, é a questão no foco do dinheiro. Então as pessoas elas entram para o mercado literalmente para poder fazer dinheiro, ter resultado. Se a gente pensar de alguma forma, pensar assim não está muito errado, né? A gente realmente opera o mercado para ter sucesso, para ganhar dinheiro nele. Porém, né, nos primeiros passos, principalmente do iniciante, não diria nem iniciante não, porque tem muita gente que às vezes está nesse caminho há bastante tempo e ainda não se percebeu essas questões que precisam ser alteradas. Elas ficam com foco no dinheiro. Porém, o mercado, como eu venho falando, ele exige um pré-requisito, na verdade uma série de pré-requisitos que as pessoas precisam dominar primeiramente para depois realmente conseguirem acessar o dinheiro, ou seja, ter sucesso, começar
usufruir dos ganhos do mercado. E um desses pré-requisitos que o mercado exige, né, é você ter uma boa técnica, que isso não é difícil de ser encontrado, né? Existem várias técnicas, mas a melhor vai ser sempre aqui que encaixa, né, que você tem mais afinidade com ela. A segunda é a questão de controle de risco. Então, no mercado a gente precisa ser um mestre do controle de risco, a gente precisa entender minuciosamente como é que funciona todas essas questões do controle de risco. Ele de fato vai fechar o cálculo estatístico, né, entre erros e acertos, entre perdas de dinheiro e ganho. É esse controle de risco que vai conseguir fechar essa matemática ao nosso favor. E o terceiro é o controle emocional. E esse controle emocional tem a ver com autoconhecimento. E o autoconhecimento dentro do mercado, principalmente, a gente vai se descobrir no dia a dia. Então não adianta, né, eu chegar no mercado hoje e me autoconhecer hoje, não. É a trilha, né, é o processo, é o caminhar dentro do mercado, né, experimentar as operações, experimentar os vários cenários do mercado que vai me fazer entender os meus gatilhos emocionais, vai fazer eu entender quais são as minhas vulnerabilidades, onde é que eu tenho mais tranquilidade, onde é que eu tenho mais dificuldade, e dentro dali eu começar a aprender a controlar as minhas emoções. As emoções sempre estarão presentes, a diferença é que elas não irão me influenciar, né, de maneira emocional nas operações. Então isso aí realmente precisa ser desenvolvido e é no dia a dia. Então quando a gente tem um foco no financeiro, foco no dinheiro, a gente não consegue focar nessas questões que são princípios do mercado, são pré-requisitos para que a gente tenha sucesso no mercado. E aí a gente consegue entender porque a grande maioria dessas pessoas não consegue ter esse sucesso através de day trade. Um outro agravante também que faz com que as pessoas às vezes tenham dificuldade no mercado é justamente o mercado que elas começaram a operar. Então muitas delas vieram atraídas do mercado de futuros, né, dólar e índice futuro, e só depois que elas começam a operar, começam a perder dinheiro, elas percebem que exige uma certa experiência para poder operar esses ativos um pouco mais complexos, ativos mais rápidos e mais voláteis e principalmente mais arriscados, né? Exige mais capital, qualquer variação de pontos ali, o valor financeiro que valia da conta do operador é um valor satisfatório, diferente de outros mercados, como o mercado de opções ou então às vezes até o mercado de ações, onde é que o valor financeiro envolvido ali é muito menor, então tem questões de risco. Também um mercado um pouco mais lento, digamos assim, né, que te dá mais tempo de tomada de decisão, também permite essas facilidades. Então você começar num passo a passo, né, num caminho onde é que você opera um mercado mais simples, de uma maneira mais fácil, aprende ele, domina, e aí sim, à medida que você evolui, você começa a entender e pode também sim operar ativos mais complexos, como os de futuros, né, índice, dólar futuro e até mesmo, né, o mais difícil hoje considerado mercado de juros futuros, né, de DI. O mercado financeiro por si só, a gente operando até mesmo como investidor de longo prazo, ou até mesmo operações mais curtas, né, de swing trade, ou até mesmo de renda fixa, é importante a gente entender uma série de regras, uma série de coisas que fazem parte dessas questões. E aí a gente vai para a modalidade de day trade, onde é que existe uma série de complexidades. E aí a gente tira a conclusão que de fato, né, um operador de mercado, um trader de mercado, ele é um profissional de alta performance. Então, assim como um piloto de Fórmula 1, por exemplo, né, ele tem um veículo na mão dele ali, um carro que vale milhões de dólares, que através de um erro dele ali, né, pode ter um custo muito grande. Assim como também um cirurgião, né, precisou de passar por vários treinamentos, né, tem ali uma vida nas mãos dele, depende dele ali para poder realmente ter sucesso naquela operação. Assim também como um advogado de uma grande empresa, né, ele precisa saber minuciosamente cada questões das regras, né, todas as entrelinhas ali para que ele tenha sucesso nas operações. Assim é um trader também, então ele lida com valores financeiros, muitas vezes valores altos, então ele tem que ser bem assertivo, ele tem que ser bem minucioso. Então isso é parte dessa profissão, né? Literalmente se profissionalizar, né? Conhecer todos esses pré-requisitos, dominar eles, né? Ele não necessariamente nasce com esses pré-requisitos, mas ele ao longo da sua caminhada, ao longo do processo, ele consegue se aprimorar, consegue ali fazer com que aquelas coisas, né, essas questões, esses pré-requisitos de fato fazem parte da jornada dele e realmente conheça e consiga colocar na prática. Voltando lá atrás naquelas primeiras perguntas, então, por que o Warren Buffett não faz day trade? Por que vários gestores desmotivam as pessoas a fazer day trade?
A resposta é simples e objetiva, porque não é o foco deles. Então não necessariamente eles serem investidores de longo prazo, serem gestores de institucionais, quer dizer que eles detenham os pré-requisitos, dominem day trade, não necessariamente. Então não é o foco deles, eles defendem o peixe deles, que é o longo prazo, e tá tudo certo. E outras questões também, que a gente volta lá atrás e fala nessas rodas de amigos, onde várias pessoas tentaram fazer day trade e não tiveram sucesso. É bem possível que muitos desses gestores também já se arriscaram, já tentaram navegar nessa modalidade de day trade e não tiveram sucesso. E dali para frente eles, diante desse insucesso, passam a defender a sua tese, que é de longo prazo, investir na empresa e deixar de especular o mercado. E tá tudo certo. Fato é que sim, é possível ganhar dinheiro com day trade, é possível viver dos ganhos do mercado, porém não é simples, não é fácil. Existe um caminho, existe um passo a passo, como eu bem comentei ao longo dessa nossa conversa, Você tem que dominar pré-requisitos que essa modalidade de day trade exige do player, exige do operador, para na sequência, à medida que ele vai evoluindo, sim, ele vai aumentando a sua assertividade e consegue de fato acessar o dinheiro, ou seja, ter sucesso a médio e longo prazo, Mais ganhar do que perder, mais acertar do que errar. Todos esses dois itens, errar e perder dinheiro, fazem parte dessa dinâmica, como eu falei várias vezes, e a gente saber lidar com essas questões que vai mudar o jogo completamente, Essa matemática, esse jogo estatístico fechar ao nosso favor. Ao longo desses anos eu pude conhecer dezenas de operadores de mercado, pude formar dezenas de operadores de mercado. Então, assim, mais do que possível, Eu conheço várias provas sociais de pessoas que operam diariamente, inclusive diariamente comigo, operam esse mercado e sim, tem sucesso no mercado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado a desmistificar algumas questões dessa modalidade, de day trade. Se você tiver qualquer dúvida, me manda aqui no campo de comentários. Se você quiser se aprofundar ainda mais sobre esse tema, sobre operacionais relacionado a fluxo do mercado de ações, vou deixar o link aqui dos meus treinamentos logo na descrição. Eu te espero numa próxima aula. Te desejo sucesso e um grande abraço.